O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, caríssimos irmãos que estão aqui na paróquia Santa Mônica, nesse final de semana nós somos convidados, ou melhor, a liturgia nos faz um convite. Mas é um convite que não está relacionado a tentarmos decifrar o mistério que se esconde atrás de um Deus que se revela em 3 pessoas. O convite que a liturgia nos faz vai muito além disso. A liturgia nos convida a contemplar esse Deus que é amor, esse Deus que é família, esse Deus que é comunidade, esse Deus que é perdão. E nós vamos experimentar desse amor e desse perdão já na primeira leitura, tirada lá do livro do Êxodo. Qual era o contexto em que foi escrito esse livro? Capítulo 34, mais ou menos 10 séculos antes de Cristo, em que o povo começa já, depois de assumir um compromisso com Deus, depois de se comprometerem com Deus, começa no coração do povo uma certa inquietação. E aí eles aproveitam a ausência de Moisés para construir ali um bezerro de ouro e colocar todas as suas esperanças e todas as suas seguranças nesse bezerro de ouro. É o capítulo 34 do livro do Êxodo. Colocam um objeto no lugar de Deus. Então nós encontramos Moisés intercedendo pelo povo, e Deus atende a intercessão, o pedido de Moisés, e faz novamente uma aliança com o povo. Portanto, é um Deus que não cansa de ir ao encontro do seu povo, mostrando que Ele sim é fiel. Às vezes eu fico impressionado quando eu dou uma volta aí na cidade, agora não pode mais, mas que a gente passa por determinados carros, você logo sabe que aquele carro é de um evangélico, porque ele coloca bem atrás do carro, Deus é fiel. Talvez baseado nesse texto, nessa fidelidade que Deus mostra para com o povo através de Moisés. Mas aí eu fico me perguntando, o que é que está escondido atrás de um adesivo desse? Eu posso muito bem colocar o adesivo no meu carro, dizendo que Deus é fiel, porque eu estou careca de saber que Deus é fiel. Ao longo de toda a Sagrada Escritura, Deus se revela como sendo fiel, não nos trai nunca. Talvez o adesivo deveria ser o contrário, eu sou fiel a Deus. Porque atrás de um adesivo desse, eu posso esconder a minha infidelidade, eu posso esconder os meus pecados, mas eu não, eu preciso ser fiel a Deus. Talvez seja o adesivo mais bonito que eu deva colocar no meu carro. A minha vida é fiel a Deus.
Os meus passos, o meu comportamento refletem os passos e o comportamento de Deus. Deus se mostra fiel com o seu povo ao longo de toda a Sagrada Escritura. E aqui nesse capítulo 34, nós percebemos que Moisés sobe então na presença de Deus, levando ali 2 pedras, para que Deus possa agora reescrever os mandamentos da aliança. Portanto, nesse texto que nós lemos, nós encontramos um Deus que se manifesta, é a manifestação de um Deus, aquilo que na teologia nós chamamos de teofania. É um Deus que se manifesta aos homens. Deus se aproxima de Moisés numa nuvem. E aí, se nós formos estudar a nuvem ao longo do Antigo Testamento, nós vamos perceber que nuvem exprime sempre a presença de Deus. A nuvem que serve para manifestar, mas também que serve para esconder. Mostrando assim que é o Deus escondido e presente, cujo rosto o homem não pode ver, mas ele pode sentir a presença. É essa, meus irmãos, a marca registrada de Deus. Um Deus que se revela escondendo. Um Deus que se esconde, mas nós podemos sentir a sua presença. Quer na celebração dos sacramentos, quer na harmonia lá do nosso lar, quer nos nossos relacionamentos. Nós não vemos a face de Deus, mas nós sentimos a sua presença. Porque Ele não se revela, Ele se esconde, Ele se revela a nós se escondendo. Talvez seja um pouco difícil de acontecer, mas de compreender, mas aconteça o que acontecer, a sua misericórdia, ela é ilimitada. Esse é o rosto do Deus que nós acreditamos. Esse é o rosto do Deus que eu devo ser fiel a Ele. Um Deus que é Pai, um Deus que ama aqueles que não merecem ser amados, um Deus que escolhe aqueles que não merecem ser escolhidos, um Deus que perdoa aqueles que não merecem ser perdoados, um Deus que abraça aqueles que não merecem ser abraçados. Esse é o rosto do Deus que nós acreditamos. Um Pai que quebra todas as regras. Um Pai que nos desconcerta. Um Pai que não está preocupado com os erros cometidos até hoje. Porque o amor que Ele tem por cada um de nós já tem gosto e tem cheiro de futuro. Mas é um Pai que quer que eu assuma um compromisso com Ele. Eu digo sempre, não tem problema. Os erros cometidos até ontem à noite. Mas qual vai ser o compromisso assumido com Deus a partir desta Eucaristia? Portanto, é um Deus que se preocupa com o meu futuro. Ele não quer que eu continue caminhando por vales sombrios, por guetos da morte. Mas é um Deus que quer a cada manhã me fazer homem novo, me fazer criatura nova. Essa é a marca do Deus que nós acreditamos. A nossa segunda leitura, tirada lá da carta de São Paulo aos Coríntios, se nós percebemos, nós vamos ver lá 2 Coríntios. Se tem segunda, é porque teve a primeira. E na primeira vez que São Paulo escreve a essa comunidade de Corinto, ele escreve exatamente para advertir a comunidade, ou alguns membros da comunidade, que estavam inventando coisas dentro da comunidade a respeito do comportamento de Paulo. Estavam inventando com um único intuito: desmoralizar a pregação de Paulo. Eram aquelas pessoas que se infiltravam nas comunidades e, na ausência de Paulo, começavam a falar coisas e atribuir essas coisas aos apóstolos, e aí começava a entrar em confronto com a pregação de Paulo. Várias vezes nós encontramos nas cartas de Paulo a sua insatisfação com essa comunidade, ou com alguns membros da comunidade. Então, a primeira vez que ele escreve para a comunidade de Corinto, ele escreve para dizer: olha, nós não precisamos dar ouvidos àqueles que tentam nos desmotivar ou nos desmoralizar.
Lá em Minas a gente costuma dizer: nós não podemos serrar o galho que nós estamos sentados em cima. E tem muita gente nas comunidades que tem aquela espiritualidade de urubu. O urubu, ele sobrevoa o céu, ele enxerga tudo, mas ele vai beliscar só onde está estragado, ou só onde está podre. Tem muito cristão assim espalhado por esse Brasil, que não consegue contemplar a beleza da igreja como um todo e vai beliscar só lá onde existe algum probleminha. E nós sabemos que existe, gente. Mas a nossa espiritualidade, ela não pode ser igual à espiritualidade do urubu. Nós temos a visão do todo, nós somos batizados. São Paulo vinha dizer semana passada: dentro dos nossos membros corre o sangue de Cristo. Portanto, passa a vida por todos os nossos membros. Nós não temos o direito de caminhar sozinhos. E agora ele escreve pela segunda vez a essa comunidade. Essa parte final dessa segunda carta, escrita lá pelo ano 60, 59, 60 depois de Cristo. E Paulo pede que a comunidade se mantenha firme, se mantenha alegre, que percorram os caminhos de Cristo, que procurem chegar cada vez mais à perfeição. E aí ele termina dizendo, lá no versículo 13, que quem tiver com folheto em casa pode acompanhar: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. É a saudação da nossa Santa Missa, fazendo já referência à festa que estamos celebrando hoje. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Aqui Paulo nos apresenta mais uma vez o rosto de um Deus que é amor, o rosto de um Deus que é comunidade, que é família. Então, toda vez que nós utilizamos essa forma, nós estamos nos reconhecendo como membros dessa família. É pela graça de Cristo que eu estou aqui, é pelo amor de Deus que hoje eu respiro, e é pela força do Espírito Santo que eu cheguei até aqui hoje. Portanto, é uma comunidade, é uma família. E nós estamos reconhecendo que nós participamos dessa comunidade. E ao mesmo tempo nós somos chamados a viver a unidade, a viver a comunhão, primeiro com Deus, depois com os irmãos. E por fim nós olhamos rapidamente o evangelho de hoje, o capítulo 3 do evangelho de São João. Esse texto, capítulo 3, faz parte de uma conversa muito longa que Jesus teve com Nicodemos, que tinha ido visitar Jesus à noite, porque não queria se comprometer. Nicodemos era um chefe dos judeus. E é uma conversa muito longa que começa lá no versículo 1. E nós podemos dividir essa conversa em 3 partes. E o evangelho de hoje faz parte da terceira parte dessa conversa, onde Jesus descreve o projeto salvador de Deus. E Jesus vai explicar para Nicodemos como é que a cruz se insere nesse projeto. A cruz é, portanto, a expressão suprema do amor de Deus. Para nos lembrar que nós não chegamos à Páscoa sem passar pela Sexta-feira da Paixão. Nós não chegamos à vida nova sem antes ter carregado muita cruz na nossa vida. Nós não chegamos à alegria da ressurreição sem antes passar pela noite escura da sexta-feira. Portanto, como é que essa cruz se insere no projeto salvador de Deus? Mas afinal de contas, gente, qual é o objetivo de Deus ao enviar o seu Filho ao encontro dos homens? Não foi por acaso, não é para outra coisa, senão para nos libertar do nosso egoísmo, para nos libertar da escravidão do mundo. Porque muitas vezes nós damos mais atenção para as coisas
que o mundo nos diz do que para a palavra de Deus. Portanto, nós estamos presos, muitas vezes, a uma determinada emissora de TV, estamos presos a uma determinada ideia, estamos presos a ideologias. E a palavra de Deus vem nos libertar. Por isso nós chamamos de libertação. Libertar daquilo que o encardido tenta nos escravizar pelo mundo. E essa libertação, ela precisa acontecer de forma integral na minha vida. Eu não posso libertar por partes. Ou eu sou inteiramente frio, ou eu sou quente. Eu não posso ser morno. E nessa conversa com Nicodemos, Jesus deixa muito claro, é preciso renascer de novo. Não é o texto do evangelho de hoje, mas está dentro do capítulo 3 de São João. E aí Nicodemos até usa de uma ironia, como é que eu vou nascer de novo? Será que eu tenho que entrar lá dentro do útero da minha mãe para nascer de novo? E aí Jesus vai dizer, é preciso nascer da água, é preciso nascer do Espírito. Portanto, é preciso ser batizado, é preciso que o Espírito Santo promova dentro de mim uma verdadeira revolução. E aí sim, renascer para essa vida nova. Portanto, meus irmãos, Jesus veio a esse mundo porque o Pai ama cada criatura desse mundo. E veio nos oferecer uma vida nova através do Espírito Santo. Espírito que transforma, Espírito que nos faz criaturas novas, Espírito que nos tira dos guetos da morte. Portanto, vamos pedir nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos essa coragem de proporcionar para nós mesmos uma vida movida pelo Espírito, uma vida cujo centro seja a palavra de Deus, uma vida que me faz sair de toda situação de morte em que eu me encontro e abraçar essa proposta. Isso nós chamamos de libertação. A verdadeira libertação acontece quando eu me decido por Deus, quando eu deixo de lado as coisas que me escravizam e abraço essa proposta do Evangelho. Que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.